Relações trigonométricas no triângulo retângulo, vídeo 01, seno. O que é o seno? Seno é a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo estudado e a medida da hipotenusa. Em outras palavras, você vai pegar o tamanho do cateto oposto e dividir pelo tamanho da hipotenusa. Lembre que cateto oposto é aquele que está na frente do ângulo com o qual você está trabalhando. Importante, ao resolver uma questão, sua preocupação não deve ser: será que aqui eu vou usar o seno? E sim, o que eu tenho para trabalhar aqui? Se a questão te apresentar o ângulo, o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa, você tem todas as condições para usar o seno. Quando é que você vai usar? Quando a questão trouxer a medida da hipotenusa, o ângulo de trabalho e o cateto oposto a esse ângulo. Não esqueça, o importante não é pensar se na questão eu vou usar seno ou não, e sim quais elementos eu tenho para trabalhar. Se tiver hipotenusa e cateto oposto, com certeza usarei seno. Como calcular? Primeiro, leia a questão. Identifique a hipotenusa, o ângulo de trabalho e o cateto oposto a esse ângulo. Arme a estrutura. Que estrutura? Seno de A, onde esse A é o ângulo em questão, é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Aqui ficou numa linha só, mas quando você for calcular, você vai usar duas linhas. Traduzindo, a estrutura que está em verde aí é seno do ângulo é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Importante, os valores do seno de cada ângulo, que no caso aqui eu chamei de ângulo A, podem ser encontrados em uma tabela trigonométrica em seu livro ou apostila ou utilizando uma calculadora científica. Na calculadora, o botão seno pode vir escrito sim. Na calculadora, se estiver selecionada a função DEG, basta digitar o valor do ângulo em graus e apertar a tecla sim. Algumas calculadoras pedem que seja digitado primeiro a função sim e depois o ângulo. Assim, você escreveria, ou melhor, você digitaria sim 30. Apertou igual, ele cospe lá o valor do seno do ângulo. Um exemplo aqui para você entender melhor. A questão está bem simples, poderia ser mais bem elaborada, mas é só para você compreender como é que usa as coisas. Ana sobe uma ladeira cujo ângulo de elevação, quer dizer, da horizontal para cima, é 30 graus. Sabemos que a ladeira tem 60 metros de comprimento. Ao chegar ao topo, a que altura Ana estará em relação ao solo horizontal lá do começo da ladeira? Como resolver? Leia a questão com calma e crie uma imagem mental. Isso serve para qualquer questão que você for resolver. Faça um desenho simples, não precisa ser uma coisa assim, uma obra de arte. Identifique o ângulo reto e, sabendo que é um ângulo reto, o lado que está na frente vai ser a hipotenusa. Identifique o ângulo de trabalho, quer dizer, o ângulo que estiver citando lá na questão. Na nossa questão foi o ângulo de 30 graus, que é o ângulo de elevação da ladeira. Identifique o cateto oposto ao ângulo de trabalho, que é aquele cateto que estará na frente do ângulo de trabalho. Arme a expressão seno do ângulo é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou sobre a hipotenusa. Consulte o valor do seno do ângulo na tabela, substitua e resolva. Por fim, dê a resposta e comemore. Veja como faz. Faça um desenho simplificando o máximo possível. No desenho, identifique os termos dados na questão. No exemplo, temos o comprimento da ladeira, o ângulo de elevação, o solo horizontal e a distância vertical, que é o que desejamos calcular. Temos na questão o cateto oposto ao ângulo e temos também a hipotenusa. Isso nos permite usar o seno. Bem, o ângulo está aqui, os 30 graus. Na frente você tem o lado X, que é o cateto oposto. Aqui na ladeira, a ladeira é a hipotenusa, porque fica na frente do quadradinho com pontinho, que é o ângulo reto. Portanto, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto X sobre a hipotenusa, que é 60. Consultando o valor de seno de 30 numa tabela, encontramos 0,5. Basta substituir a expressão seno de 30 graus por 0,5
e fazer a conta. Então, no lugar de seno de 30 graus, eu coloco 0,5 sobre 1, já que, como não tinha ninguém embaixo, tem o 1, igual a x sobre 60. Multiplicando o cruzado, a gente vai fazer meio vezes 60 igual a 1 vezes x, e temos x igual a 30 metros, que é a altura aí da ladeira. O que aprendemos hoje? Que para calcular o seno, precisamos do cateto oposto e da hipotenusa. Que a maior preocupação deve ser saber quais elementos temos para trabalhar. Que vamos sempre usar a propriedade fundamental das proporções, que é a multiplicação em forma de x. Que vai ser preciso usar uma calculadora ou consultar uma tabela trigonométrica. Agora é só treinar. Pegue seu livro ou apostila e detone todos os exercícios de seno. Para outros assuntos, consulte o blog convermate.blogspot.com.br e visite nossa página no Facebook, o Conversas Matemáticas. Até o nosso próximo episódio, onde vamos estudar cosseno.